Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo, Rejane, Renata, sejam bem-vindos todos. Glória a Deus, porque vocês estão aqui. Eu creio que hoje o Espírito Santo falará mais uma vez conosco. Creio que mais uma noite nós sairemos daqui com mais luz, com mais revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. E hoje o Espírito do Senhor ministrou meu coração. Seja bem-vindo, Jefferson. Andréia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A paz. O Espírito Santo hoje, no meu momento ali com ele colocou algo no meu coração. Eu estava meditando sobre Abraão. Vocês devem já conhecer essa história, né? Essa passagem. E eu meditando ali quando Deus fala com Abraão, que pois é, Rejane, eu falei, eu não posso mais esquecer o nome dela, porque todas as vezes eu fico olhando aqui RSD Bios, eu falo, gente, que... Aí eu falei, não, eu não vou esquecer mais, é Rejane. Ai, às vezes é porque são muitas pessoas, né, a gente às vezes perde o nome, mas glória a Deus, porque eu não vou esquecer, com a graça de Deus. E aí o Espírito Santo estava dizendo para mim hoje, enquanto a gente conversava sobre essa questão, quando ele falava comigo sobre Abraão e Ló. O que acontece? O Senhor deu uma palavra para Abraão, que era Abrão. Olha só, eu quero muito meditar com você nisso hoje. Isso aqui coloca muito o seu coração atento nisso que o Espírito Santo vai falar. Maria de Lara, seja bem-vinda, minha amiga do coração. A Wilza, eu sabia que era o Will, aí eu pensei, gente, o Wilza, também não vou esquecer, Wilza, com a graça de Deus, tenham paciência comigo, não vou esquecer, meu coração é para não esquecer. A Lê, minha amiga do coração, e aí o Espírito Santo, ele falava comigo, isso tem uma chave tão forte para as nossas vidas, que eu quero muito que você preste atenção nisso. O Senhor falou com Abraão, olha só, Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele. Abraão tinha uma vida confortável, Abraão era um homem próspero, Abraão já estava estabelecido, ele já tinha bens, ele estava na terra dos pais dele, da família dele. Ele estava estabelecido, ele não tinha filhos, mas em todas as áreas da vida dele, ele já era casado, então a vida dele já funcionava, ele estava numa jornada tranquila ali naquela zona de conforto, ele já conhecia todas as coisas. Então na vida de Abraão era só seguir aquilo ali, né? Já tinha dado certo, ele não estava atrás de dar certo. E um dia o Senhor chega para ele e fala, Abrão, eu quero que você saia da sua terra, eu quero que você saia da casa dos seus pais, eu quero que você saia da sua parentela e eu quero que você vá para um lugar que eu te mostrarei. Você imagina só, você está estabelecido, com sua vida totalmente estabelecida, e chega Deus e fala para você, olha, você vai sair de onde você está, você vai sair de perto das pessoas que você convive, você vai sair de perto dessa vida confortável que você tem, você vai para um outro lugar. Mas qual é o lugar que eu vou? O lugar que eu te mostrarei. Você não sabe o lugar. Então você vai para um novo lugar e ainda você nem sabe qual é o novo lugar. Foi assim que Deus fez com Abraão. Mas se fosse na juventude de Abraão, porque a gente sabe que os jovens, eles são mais assim, corajosos, intrépidos. Não, Abraão já estava com 75 anos de idade, quando Deus falou com ele. E ele imediatamente, ele pega a palavra de Deus, que Deus falou com ele crê naquela palavra, e a Bíblia diz que ele partiu. Vocês podem ler isso lá em Gênesis 12. Ele partiu, ele foi embora de acordo com aquela palavra. E ali, quando o Senhor faz aquela promessa para ele, Deus fala para ele, olha, você será uma grande nação. Ou seja, hoje você está pequeno aqui. Aos seus olhos, Abraão, está tudo certo. Mas eu vou te tornar uma grande nação. E eu vou te abençoar.
e eu vou tornar o seu nome conhecido. E você vai ser uma bênção. E todas as famílias da terra, Abraão, serão benditas por sua causa. Olha a promessa. Só que essa promessa, ela vinha mediante um grande desafio para Abraão. Ela vinha mediante um grande desafio para Abraão, porque ele tinha que deixar tudo. Então, ela vinha mediante um grande desafio. Mas ele aceitou aquele desafio. E ele não ficou ali questionando com Deus. Não, mas não pode ser assim. Para onde é que é? Como assim? Não tem mais idade? Não, ele creu. E ele foi. E aí a palavra do Senhor diz que porque ele creu e ele agiu segundo a fé dele, ele creu na palavra de Deus, a palavra de Deus foi suficiente para ele foi embora. E ali você vai ler que ele passou por grandes desafios, ele enfrentou adversidades, ele foi para o Egito porque na terra que ele estava um período de fome. E ele vai para o Egito, chega no Egito, ele mente que a mulher dele era irmã dele, porque ele ficou com medo do faraó. Então, assim, a humanidade de Abraão não foi apagada naquele processo. Ele sai e era aquele homem. Só que aquele homem começaria uma jornada de transformação. De um homem natural, de um homem acomodado para um homem espiritual. Quem é um homem espiritual? Um homem que agora se move por fé. Agora Abraão se moveria por fé. Até então Abraão se movia pelo natural, porque estava tudo certinho com ele. Mas agora chegou o tempo dele se mover por fé. E ele vai. E ali, quando ele vai passando, se vocês forem lendo, eu recomendo que vocês meditem nessa passagem, a partir de Gênesis 12, e assim, com atenção nos detalhes, que você vai ver como Deus vai falar. E ali ele chega, ele leva junto dele o sobrinho dele, que é Ló. Mas se você se lembrar, Deus tinha falado para ele, Abraão, você vai deixar a sua parentela. Mas ele leva o sobrinho dele. E aí, nesse caminho, ele vai prosperando, vai ficando mais rico, vai ganhando mais dinheiro ali, vai prosperando, vai adquirindo mais bens. E ali, ele é muito interessante. Eu quero hoje focar nisso. E ali, Deus chega um ponto que ele enriquece muito. E o sobrinho dele também, que estava junto dele, prosperaram muito. E começou um desentendimento entre os cuidadores dos animais dele e os cuidadores dos animais do sobrinho dele, porque a terra era pequena para tanto animal. A terra já estava sendo dificultada para cuidar daquele tanto de animal. O que ele faz? Aí ele fala, olha, nós vamos ter que nos separar, a gente não precisa ficar nessa briga. Então você, Ló, Abraão fala, você, Ló, você olha aí e você escolhe. Você escolhe, eu estou aqui, você pode escolher a terra. Você agora é livre, você escolhe a terra e a terra que você quiser, ela é sua. E naquela hora, Abraão mostra olha só, um processo de desprendimento. Porque naquela hora ele já deu conta de falar, olha, você pode escolher. Aí eu fiquei pensando, por que aquele homem estava tão assim, livre, para falar, você olha aí o que você quer. E eu fiquei meditando, você consegue me falar? Alguém consegue assim ter uma percepção? Por que é que Abraão naquela hora, ele fala, não, você pode escolher, olha o que ele fala, que não haja contenda entre mim e ti, que não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, por somos irmãos. Aí ele diz aqui, não está a terra toda diante de ti? Eu suplico que te apartes de mim. Se tomares para a esquerda, então eu irei para a direita. E se você decidir para a direita, eu irei para a esquerda. Então, naquela hora, começa a revelar um processo de construção daquele homem que tinha saído da sua zona de conforto. E aquele homem já era um homem que estava fortalecido em Deus. Aquele homem era um homem... Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Ele não se preocupou com a terra. Ele não se preocupou com a melhor terra. Ele não se preocupou, por exemplo, gente, eu tenho que pegar a melhor terra, porque se eu não pegar a melhor terra, como é que eu vou fazer? Ele não se preocupou com aquilo, porque a palavra de Deus era suficiente para ele. A promessa de Deus era suficiente para ele. Abraão entendeu que não era o lugar que ele estava que fazia com que ele fosse abençoado. Abraão entendeu que não era aquele tanto de animal que fazia ele abençoado, que não era aquele patrimônio dele que tornava ele abençoado.
Abraão entendeu que o que fazia ele abençoado era a palavra que ele tinha recebido de Deus. Era a promessa que ele tinha recebido de Deus. Era aquela palavra, aquela promessa e aquela fé naquilo que Deus falou com ele é que tinha aberto todos aqueles caminhos de prosperidade, aquelas promessas de que ele enriqueceria, que ele se tornaria grande, de que ele seria uma grande nação, de que ele seria próspero, conhecido, e que ele se tornaria uma bênção para todas as famílias da terra. Então, e Ló, olha só, e Ló, por outro lado, olha o que Ló faz. Ló, ele fala aqui, olha só, Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. Ló viajou para o leste e se apartaram um do outro. Queridos, isso aqui que o Espírito Santo falou comigo é: quando você não vive por fé, quando eu não vivo por fé, nós vivemos pelo que parece melhor aos nossos olhos. Nós vivemos pelo que faz sentido para nós. Nós queremos fazer as melhores escolhas. Nós achamos que somos nós que nos garantimos. Então nós ficamos procurando possibilidades para nós nos darmos bem. Mas aqui Abraão, ele falou, você pode escolher. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. E a promessa que eu tenho é que vai me garantir. A bênção que está sobre mim é que me garante. Não é se eu estou aqui ou se eu estou aqui. O que me garante é, eu estou crendo e estou andando debaixo de uma palavra. Eu estou crendo. E ainda que aparentemente, Ló, nós estamos parafraseando. E ainda que aparentemente você fique com a terra que é mais bonita, que é melhor, mais cuidada, mais próspera aos nossos olhos, eu quero te dizer que, na verdade, quem ganha é quem ouve Deus. Na verdade, quem ganha é quem anda por fé. Na verdade, quem tem garantia de vitória é quem perde para ganhar. É quem não fica com aquele espírito de que eu preciso ter lucro e vantagem em tudo. Porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que movimentar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer acontecer. Não. Essa história de Abraão está nos ensinando. Nós temos que descansar numa palavra. Nós temos que descansar na fé. Nós temos que descansar sabendo que aquele que nos prometeu é que vai nos levar. Que aquilo que Deus falou vai se manifestar. E ainda quando Abraão tomou essas atitudes, ele não tinha visto nada diante dos olhos dele. Ele estava seguindo uma palavra. Ele estava seguindo um propósito, ele estava andando por fé, mas ali ele cria e a fé dele tornou justo. E aí, trazendo para as nossas vidas hoje, nós somos assim, nós temos uma promessa, nós temos uma palavra. Jesus Cristo se tornou a nossa justiça. Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E agora eu vivo, se eu quiser ter qualidade de vida, eu preciso viver fundamentada nessa verdade. E não começar a tentar me mover para fazer a bênção acontecer. E é isso mesmo, tudo está feito pela fé. Tudo está feito pela fé. Então Abraão, ele vivia numa outra época em que não tinha a justiça de Cristo, mas ele foi justificado pela fé dele. Porque o que te justifica é a sua fé. O que me justifica é a minha fé. Então hoje o que eu quero aqui deixar para você é: não ande por aí promovendo situações. Não ande por aí movendo os pauzinhos, vamos dizer assim, para as coisas saírem do jeito que você quer. Não. Confia em Deus. Confie na promessa. Se mova debaixo de uma palavra. Eu não estou aqui te dizendo que você deve ficar inerte, porque Abraão não ficou inerte. Abraão deixou tudo e partiu. Partiu para uma terra que ele nem sabia qual era.
mas partiu confiando que aquele que o chamou cuidaria dele, que aquele que falou cumpriria a promessa. E Abraão experimentou a fidelidade de Deus. Abraão experimentou que o que Deus fala é a verdade. E hoje, Abraão já passou. Aí nós lemos que, olha só, em seguida, olha só para você ver o poder da sua fé. Eu quero te falar que o que chama a atenção de Deus é a sua fé. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus te lembrar, o Senhor disse para aquele centurião, nem em Israel eu achei fé como essa. Se você vir todas as vezes que o Senhor Jesus repreendia severamente as pessoas, era por causa da incredulidade, da dureza de coração. E todas as vezes que o Senhor, ele exaltava alguém, era por causa da fé daquela pessoa. Porque aquela pessoa acreditava, porque aquela pessoa se jogava na fé, porque aquela pessoa tomava a palavra de Deus como suficiente, ela tomava a palavra de Jesus como suficiente. Igual Jairo, que eu já falei, já meditei sobre isso aqui. Jairo, quando aquelas pessoas chegaram e falaram, sua filha já está morta. O Senhor Jesus falou, não dê atenção a essas palavras, confie em mim somente. E você verá a glória de Deus. Então, naquela hora, Jairo jogou sua atenção na palavra de Jesus e deixou o tormento de lado. E ele viu a glória de Deus, porque Jesus ressuscitou a filha dele. E hoje, o Senhor está nos dizendo, Abraão passou. E todas as promessas que eu fiz a Abraão se cumpriram e ainda se cumprem. Por quê? Porque a todo momento há um descendente de Abraão. Porque o Senhor falou, você, Abraão, olha só, quando ele deixou, olha só, quando ele fez essa opção, e ele tomou pela fé, e ele deixou Ló aparentemente em vantagem sobre ele, olha o que ele disse aqui, e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, porque quando ele deixou Ló embora com a melhor terra, era mais um ato de fé, era mais uma fé operando, era mais uma manifestação de fé de Abraão. E olha só o que ele fala para Abraão, e o Senhor disse a Abraão, ainda era Abraão, depois que Ló se apartou dele, falou assim, olha, eleva agora os teus olhos, e olha do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Você olha por todos os lados, Abraão. Porque toda essa terra que você está vendo, para sempre eu te darei. E a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra. Olha só. De modo que, se um homem puder contar o pó da terra, então também a sua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois assim eu te darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, e ali edificou um altar ao Senhor. Olha quando Deus falou para aquele homem. Queridos, a fé que vocês têm, ela é muito preciosa. O Espírito Santo nesses dias tem me movido para dizer para vocês, a fé que vocês têm, ela é muito preciosa, ela tem grande valor, ela é o seu maior tesouro para você manifestar a vida abundante, para você no que diz respeito a esse mundo, porque a fé é para essa vida aqui, a gente sabe, que quando você estiver na eternidade, tudo já estará claro. Você não precisará mais de usar a fé. Mas, querido, o que Deus nos deu de mais precioso aqui no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, no que diz respeito a viver a vida que Jesus morreu para que nós vivêssemos, é a nossa fé. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Nós vamos para a igreja, que a gente sabe que igreja não é o prédio, mas vamos dizer assim, a gente vai lá e a gente deixa com que a fé seja substituída por cargos, por títulos, por cerimônias.
Sabe, a nossa vida cristã, ela se torna um clube. A gente ajunta pessoas que pensam como a gente. E aí, nessa hora, a gente acha que isso é fé. Não. Fé é uma coisa muito simples, mas muito poderosa, muito preciosa. Fé de verdade é o nosso combustível. Sabe, ela de verdade é o nosso combustível, ela de verdade, a palavra do Senhor fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus quando você faz tudo certo, quando você se esforça, quando você acerta tudo. Não, você agrada a Deus quando você crê. Quando você acredita naquilo que o Espírito fala com você, quando você toma essa palavra e você a toma por verdade, esteja ela confrontando a sua alma ou esteja ela aliviando a sua alma, esteja ela te colocando numa situação que você fala, meu Deus amado, mas ali você sabe que como ela tá, olha aqui, a fé não sente, a fé sabe. Ali naquela hora você fala, eu creio como Abraão creu, eu creio, ainda que pareça uma loucura. Aqueles parentes de Abraão, que ainda era, eles devem ter pensado, esse homem é louco, para onde que ele vai? Tá tudo estabelecido, nós estamos aqui tudo juntos, tá tudo certo, porque onde que vai esse louco com pegando esses bichos dele, esse patrimônio dele, vai embora com tudo? Que loucura, para onde você vai? Não sei, eu vou. E aí, qual é a promessa? Que garantia que você tem? Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra de que há um novo lugar para mim. Eu tenho uma palavra de que há uma revolução na minha vida me aguardando. Eu tenho uma palavra de que algo está começando em mim, mas não é sobre mim. Vai ser feito em mim, através de mim, depois para outras pessoas por meio da minha fé. A sua fé, ela vai impactar a sua vida, ela vai transformar a sua vida. Mas ela também vai se tornar um legado, ela vai se tornar uma referência, não de perfeição, mas de alguém que crê. E quem se comunicar com você, quem se relacionar com você, vai aprender fé, vai receber fé, vai ser inspirado por fé, porque você se tornou a própria vida de fé. Isso é precioso demais. E é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu com Abraão. Em todos os lugares por onde ele passou, mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de provas, mesmo no meio de escassez e de fome, ele cria. Queridos, quando Deus falou para ele que ele teria uma descendência numerosa e uma grande nação, esse homem não tinha um filho sequer. Ele não tinha um filho sequer para dizer que, não, vai ser assim mesmo. Não, olha só, na vida nós temos que agarrar em algo e a fé é o melhor caminho. A fé é assim, o meu justo viverá pela fé. Nesse mundo aqui, você não vive sem fé, você sobrevive, você passa, capengando. O dia que a situação estiver favorável, você respira. O dia que a coisa pegar, e você e eu sabemos que pega, aí nesse dia, meu Deus, é um Deus nos acuda, é um dia de ansiedade, é um dia de dor de cabeça, é um dia que a gastrite ataca, é um dia que você não dorme, é um dia que você briga com todo mundo, é um dia que você tem vontade de enfiar, igual avestruz, enfiar a sua cabeça no buraco. Porque os problemas, as adversidades vêm. Mas quando nós vivemos por fé, mesmo se você tem uma palavra de Deus, e você tem, porque tudo que Jesus Cristo fez, Ele fez por você, essa palavra é sua, essa palavra é sua herança. Então, quando você tem uma palavra e você se agarra nessa palavra, essa palavra se torna uma âncora. A sua fé nessa palavra se torna uma âncora que te sustenta. E veio o vendaval e a tempestade e você não perece, porque você está firmado na fé. E eu quero te encorajar, ainda que você esteja esperando algo que aos seus olhos seja impossível, como Abraão esperava. Como eu só quero um filho, o Senhor está falando comigo que eu vou ser pai de uma multidão. Eu só quero um filho, pelo amor de Deus, um filho, só um. E Deus está falando, Abraão,
propósito é muito maior do que você está pensando. Eu vou te dar muito mais que um filho. Eu vou te dar filhos e filhos e filhos e filhos. E depois que você partir dessa terra, eu continuarei cumprindo a minha palavra e a minha promessa. E mais filhos serão gerados. E você só vai saber da dimensão de filhos que você teve no final dos tempos. Quando tudo se revelar, você vai saber o quanto eu fui fiel com você. E é isso que o Espírito do Senhor diz para você hoje. Permanece. Fortalece a sua fé. Sabe, Abraão não teve um curso. Abraão não teve um livro. Não teve uma live. Não teve uma Bíblia. Não teve. Mas ele creu contra toda a esperança. Ele creu. Contra toda a esterilidade da mulher dele, ele creu. Contra a velhice dele, ele creu. E até que o Senhor chegou o dia e falou: daqui 1 ano, a sua mulher te dará um filho. E você agora não se chamará mais Abrão, mas agora você se chamará Abraão, porque você é pai de uma multidão. E a palavra de Deus fala: e Abraão agora creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Queridos, isso é muito forte. E tudo que ele creu se manifestou exatamente como ele creu. E ele foi justificado pela fé que ele teve. E não por obras, mas pela fé. Porque quando ele gerou por obras, por esforço próprio, que foi Ismael, o Senhor rejeitou. Porque Deus, ele quer ser o autor e o consumador da sua fé. A sua fé não está apoiada nos seus títulos, na sua sabedoria, na sua juventude, sei lá o quê. A sua fé está apoiada unicamente no poder de Deus, na palavra de Deus, na fidelidade de Deus. É isso que vai mudar a sua história. É isso que vai manifestar os feitos do Senhor na sua vida. Eu estou te encorajando a ser diferente nessa terra. A não se importar com religião, mas ser um homem e uma mulher que anda pela fé. Ser um homem e uma mulher que crê na palavra de Deus. E aquele homem, ele prossegue, e aquele filho é gerado. Porque Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Mas ainda vem um desafio maior. Porque chega um dia que o Senhor fala: Abraão, pega Isaac, o seu único filho, a quem tu amas, e sacrifica Isaac. Meu Deus, como assim? Eu saí da minha terra, eu deixei tudo, eu abri mão do melhor para Ló, eu passei por tudo quanto é lugar, eu armei tendas e tendas e tendas, eu criei, esse menino nasceu, tá aqui. Agora o Senhor manda eu sacrificar esse menino. Você não vê esse discurso de Abraão. Você vê ele pegando o menino, caladinho, e fazendo uma caminhada de 3 dias até o Monte Moriá, onde aquele menino seria sacrificado. E naquele caminho ele vai calado, mas você imagina, eu não sei, será que aquele homem estava sofrendo? Ou ele tinha certeza? Eu não sei, a gente não sabe, né? Ele tinha certeza, porque se Deus me deu uma palavra, Deus está cumprindo a palavra. Deus me disse que eu sou pai de multidões. Deus me disse que era por meio de Isaac que essa minha descendência viria. Então tem um trem aí que Deus está movendo. Se ele está me pedindo Isaac, tem um trem aí que Deus está movendo. Porque Isaac é filho de uma promessa. Porque Isaac vai me dar uma descendência numerosa. Então se Deus matar Isaac, Deus vai ressuscitar Isaac. Mas Isaac não vai morrer. Ainda que ele morra, ele viverá. Ainda que pareça que ele está destruído, ele ressuscitará. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas Isaac é a promessa que Deus me deu. Então Isaac vai viver. E assim Abraão chegou naquele monte. E o filho dele fala assim: pai, tá bom, tá, o cutelo tá aqui, a corda tá aqui, tá tudo aqui. Mas cadê o cordeiro do sacrifício? E aquele pai responde: Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. O cordeiro para o sacrifício já foi provido por Deus, Jesus Cristo.
E esse sacrifício foi perfeito. Esse sacrifício foi perfeito. Porque por meio desse sacrifício, o véu foi rasgado, a separação foi tirada, a inimizade foi arrancada, a maldição foi quebrada. Toda a inimizade entre nós e Deus foi arrancada. Nós nos tornamos filhos, imagem e semelhança, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Porque Deus proveu o sacrifício. Deus proveu o sacrifício. Eu quero te contar essa novidade. Não é você que proveu o sacrifício. Não é você que faz acontecer, mas é a sua fé no que Deus fez. É a sua fé no plano de Deus. É a sua fé no agir de Deus. É a sua confiança no que Deus está fazendo hoje na sua vida. No que Deus está fazendo hoje na sua vida. Seja em que área for da sua vida, eu quero te dizer que Deus está agindo. E você é aquele que tem que declarar que você crê na ação de Deus. Você é aquele que tem que abrir a sua boca e falar, eu creio. E agir como alguém que crê. Porque a sua fé cuidará de você, meu irmão, minha irmã. A sua fé fará por você o que o seu braço forte não pode fazer. A sua fé fará por você o que seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu patrão, o governo, sei lá o que, economia, o seu pastor, o seu sei lá quem. A sua fé fará por você o que ninguém pode fazer. A sua fé mudará a sua circunstância de uma forma que você mesmo não vai compreender o que Deus fez. A sua fé fará por você. E como é que a sua fé se manifesta? Crendo com o coração e confessando com a sua boca. Abra sua boca e fala o que você crê. Eu criei, por isso falei. Abra sua boca e fala o que você crê. Abra a sua boca, fica de pé espiritualmente falando. Saia desse encurvamento espiritual. O Senhor está me mostrando pessoas como se encurvadas espiritualmente, pessoas acuadas, pessoas amedrontadas, pessoas que estão intimidadas pelas circunstâncias, pessoas que estão intimidadas. É como se dissesse, meu Deus, como é que eu vou abrir a minha boca e falar? E se depois isso não acontecer? Meu Deus, como é que eu vou abrir a minha boca e se depois isso não acontecer? Como é que eu vou me posicionar dessa forma? E depois se isso não acontecer? Querido, seja mentirosa toda a circunstância na sua vida. Mas a palavra que Deus te deu é verdade. A palavra que Deus liberou para você é a verdade. Creia nela. Ande nela, se lance nela, não segure a sua reputação por incredulidade, por medo, porque a sua fé vai te honrar. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai dizer se você agrada a Deus pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero ver você, eu quero estar participando na galeria dos heróis da fé. Você e eu fomos chamados para pertencermos à galeria dos heróis da fé. Você e eu fomos chamados para quando chegarmos diante do Senhor naquele dia, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, venham dizer, a ler, como que foi isso, mulher? Como você creu desse jeito? Como é que você andou em fé desse jeito, Rodrigo? Wilza, como que você andou em fé desse jeito, Rejane? Como Andréia, Virgínia, como vocês andaram em fé desse jeito e todos vocês que aqui estão. Como vocês ousaram em fé, aqueles tempos desafiadores que vocês viveram. E vocês viraram as circunstâncias de vocês pela fé que vocês tiveram. Vocês viveram uma vida que vence pela fé que vocês se manifestaram. Essa é a vontade do Senhor para nós. Sabe, essa é a vontade do Senhor para nós, que a nossa fé fale, que a nossa fé expresse Cristo para esse mundo, que a nossa fé, que é de grande valor, seja um instrumento poderoso para essa terra, como foi a fé de Abraão. Queridos, nós fomos abençoados pela fé daquele homem. Muitas pessoas foram abençoadas pela fé daquele homem.
E a fé daquele homem ainda hoje nos inspira. Nós estamos aqui falando da fé daquele homem. E qual foi a glória dele? É verdade, é a fé que muda a sua vida. E é a fé que muda o seu interior. É a fé que muda a sua história. Aí você vai dizer, meu Deus, como foi a fé daquele homem? Queridos, a palavra de Deus fala assim, Deus falou, ele creu e se moveu. Aí a gente pensa assim, nossa, mas assim, não teve um negócio assim? Não. Deus falou, ele creu e se moveu. Olha só, a Ale ontem testemunhou. O que aconteceu com você, Ale? Deus te deu uma palavra, você creu e se moveu segundo a palavra. Conclusão, sua fé cuidou de você e Deus honrou sua fé. É assim que funciona. É assim que funciona a fé. Aí às vezes a gente fica pensando, nossa, a fé é um negócio assim. A fé é sobrenatural, sim. Porque a fé é crer no que você não está vendo com os seus olhos físicos, mas você vê com os seus olhos do espírito. A fé é uma loucura, sim, para o mundo natural. Porque o mundo natural, ele só crê naquilo que ele... O mundo natural é igual Ló. Gente, essa terra é boa. Gente, isso aqui faz sentido. E se o que Deus está falando com você não faz sentido? E se o que Deus está falando com você hoje não tem menor sentido? Hoje não tem. Mas amanhã você vai falar, meu Deus, que é isso? Deus fez perfeitamente. Os processos de Deus foram maravilhosos. Deus fez mais do que eu imaginava. Deus fez melhor do que eu imaginava. Deus me surpreendeu. Meu Deus, ai de mim se eu não tivesse crido. E às vezes a gente mistifica a fé. E se você observar, não tem misticismo nenhum. Deus dá uma palavra, a pessoa crê, se move por aquela palavra, vê a glória de Deus. Mas é tão simples que parece loucura. Deus fala para Jairo, Jairo, sua filha não morreu, ela está dormindo. Jairo acreditou, pronto. Jesus foi lá e ressuscitou a filha dele. É isso. Aí pega a mulher hemorrágica. Se eu tocar Jesus, se eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Jesus não orou com ela, não pôs a mão da cabeça dela, não fez uma campanha com ela, não derramou óleo, não mandou ela subir no monte. Jesus nem sabia. Nem assim, nada. Aí de repente aquela mulher, tudo que ela cria, ela se moveu. Ela, como ela cria, se eu tocar na veste dele, eu serei curada. O que ela fez? Levantou e falou, eu vou tocar a veste dele. Foi no meio da multidão, foi exprimida, não importa, eu vou tocar na veste dele, porque a hora que eu tocar na veste dele, acabou meu problema. Aleluia! E quem tem fé e crê é isso mesmo, vê isso diariamente, é exatamente isso. Então aqui o Senhor está nos dizendo, a fé é simples. A fé é simples. Nós somos chamados para andar numa fé simples, debaixo da liderança do Espírito de Deus. Porque quando a gente começa a mistificar, a dificultar, você sabe o que a gente está querendo? A gente quer achar assim, precisa de ser algo assim, do outro mundo. Precisa de... Você se lembra? Olha só, vocês vão se lembrar dessa história, gente. Naamã que tinha lepra. Vocês vão se lembrar, olha só. Olha só como foi Naamã. Naamã tinha aquela menina que trabalhava na casa dele, que era uma israelita. Aquela menina era uma menina de fé. Ela via aquele homem sofrendo com lepra. Aquele homem ocupava um grande posto ali. E aquele homem tinha uma pose, né? Um homem todo cheio de pose. Mas ele tinha uma lepra. E ele escondia aquela lepra dele, mas ela estava lá na casa dele e ela viu ele sofrendo. Aí ela falou assim, olha, se eu procurasse o profeta, tal, quem sabe ele faria algo pelo Senhor. Aí o homem, vou procurar esse profeta. Na calada, na surdina, porque ai minha reputação, né? Vou lá procurar esse profeta. E ele chega diante do profeta, que eu não sei qual profeta que era, gente. Eu não me lembro aqui agora qual é o profeta. Mas se alguém souber aí qual era o profeta, Eliseu,
Não era, né? Ele era Eliseu. Eu não me lembro qual era o profeta agora. Sei que ele chega diante do profeta, o profeta falou assim: vai lá e se lava no Rio Jordão. Eu tô aqui, não lembro onde está essa história. Ale, se você puder achar aí pra nós. E mandou ele lá se lavar num rio. Eu esqueci qual era o rio também. Eu sei que quando o profeta mandou ele se lavar no rio, ele pensou: gente, eu sou um homem tão importante, eu saí lá da minha terra, mas lá na minha terra tem um rio, que eu esqueci também o nome do rio, mas o rio é tão bom, a água é tão limpa, por que ele não me manda lavar naquele rio? Manda eu lavar nesse outro rio aqui que não é o rio, a água não é tão boa, o rio não é tão bom, meu Deus. Ah, não, pelo amor de Deus, pra que ele tá me mandando isso aqui? Será que eu não podia ir lá? Aí mandou ele se lavar, mergulhar 7 vezes no rio. Aí fala: não, mas que trem complicado. Aí ele volta pra casa. Se eu não me engano, é isso mesmo. Aí a menina fala assim: se ele tivesse falado pra você fazer uma coisa, ou é o servo dele que fala, se ele tivesse falado pra você fazer uma coisa assim, sabe, você não faria? Faria. Então o que te custa fazer? Aí ele vai lá e mergulha 7 vezes. E ele é curado. E aí Eliseu, exatamente, né, Ale? Aí ele é curado. Então você pensa assim, na cabeça dele precisava de acontecer assim, um mover. Na cabeça dele precisava de ser algo assim, muito cheio de pompa, muito cheio de derrama óleo na cabeça, faz o sacrifício tal, veste da roupa tal, faz uma oração com toda aquela linguagem assim, põe a mão na minha cabeça, roda a minha cabeça, assim, e precisa de todo aquele ritual. Mas Jesus, se você vir como Jesus andava, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Quando aquela mulher cananeia fala para Jesus: Senhor, ele fala: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí o Senhor fala, aí a mulher fala: pois é, mas até a migalha que cai da mesa, elas alimentam os cachorrinhos. Aí o Senhor falou: nossa, que fé é essa? Por que Jesus falou aquilo? Porque uma fé ali numa conversa que não teve nem o ritual, mas que revelou o coração daquela mulher. Revelou que ela cria. O que Jesus quer ver é: o seu coração crê? Você acredita? Jesus pergunta para nós: você acredita no que eu fiz por você? Você acredita que o que eu fiz por você é mais que o suficiente para tudo o que você precisa? Você acredita que o amor que eu te dei, com o qual eu te amei, ele é suficiente para você amar o seu próximo? Você acredita que o perdão com o qual eu te perdoei, ele é suficiente para você perdoar quem te feriu? Você acredita que o meu sangue derramado, ele é suficiente e apagou todos os seus pecados? Você acredita que hoje não tem mais nenhuma condenação sobre você? Você acredita que o seu inimigo não tem mais do que te acusar? Porque tudo que ele vem te acusar, eu mostro o meu filho para ele, que é a sua justiça. Você acredita nisso? Você acredita que toda a sua doença eu carreguei na cruz? Toda maldição, todo escrito de dívida que era contra a sua vida, eu carreguei na cruz? E que agora não tem nenhuma maldição sobre você, nenhuma condenação, nenhum escrito de dívida? Você acredita que você é mais que vencedor? E que em toda situação que você passar, independente de como você se sinta, independente do que aquela circunstância te mostra, só tem uma verdade. A verdade é que você é mais que vencedor. E que se você crê nisso, é isso que vai se manifestar na sua vida. Você está vendo a pergunta de Jesus para nós? Você acredita? Você crê nisso? Você acredita nisso? Você acredita que eu me fiz pobre? Que eu me esvaziei para te encher? Que eu me fiz pobre para te enriquecer? Você acredita nisso? Você acredita que eu escrevi o seu nome no livro da vida? E como eu ressuscitei, você também ressuscitou e que você nunca mais morrerá? Quem morrer, ainda que seu corpo caia na terra, você não é o seu corpo, você é o seu espírito e você nunca morrerá? Você crê que eu nunca te deixarei? Que eu nunca te desampararei? Que você pode pecar o máximo choque, que todo mundo te desampara, que ninguém sobra, ninguém perto de você, mas eu ficarei? Você acredita que não tem ninguém, nem nada, nem circunstância alguma que pode te arrancar da minha mão?
Você acredita nisso? É isso que é a fé. É isso que é a fé. É isso que é a fé. Essa coisa linda, é isso que é a fé. Você crê. Você crê no que está escrito nessa palavra? Você crê que você pode reinar em vida aqui hoje? Você crê que você pode dizer sim? E o seu sim é um sim no céu? Você crê que se você disser não hoje, para uma circunstância, como eu falei com a Lê hoje, nós conversamos por áudio. A Lê, o que mudou essa circunstância é porque às vezes a gente fica omisso, inerte. Às vezes a gente está vivendo uma circunstância e a gente fica omisso, a gente não diz um sim para aquilo, ou a gente não diz um não para aquilo, ou a gente não ordena aquela figueira que ela seque até a raiz, ou a gente não ordena ou a gente não ordena que aquele mar, aquela montanha saia da nossa frente. De fato, é muito forte, Virgínia. De fato, é muito forte. Então, às vezes, a gente vai ficando omisso, vai deixando aquela circunstância parecer que ela prevalece. Aí, de repente, você dá um ei, um basta. E a coisa muda. Mas o que aconteceu? A fé operou. E agora, nós estamos dizendo aqui, quanto mais a sua fé operar, mais ela cuidará de você. Quanto mais você manifestar a fé, mais você verá a glória de Deus. Foi Jesus que disse. A fé, ela não é uma barganha com Deus, né? A fé, ela não é uma barganha com Deus, mas a fé é uma maneira de você tocar a Deus. Por quê? Porque ele estabeleceu uma nova maneira de vida. Ele falou, olha, eu vou acabar com esse negócio de merecimento, porque vocês não vão dar conta disso. Se for por merecimento, aí tem que ser essa pompa mesmo, né? Quando a gente anda por merecimento, aí tem que ter, assim, altos níveis, né? Porque quando a gente anda por merecimento, tem que ter altos níveis. Porque aí, quanto mais elaborado, quanto mais você faz certo, quanto mais você dá passos, quanto mais, né? Quanto mais as coisas vão acontecendo a partir de você, aí a coisa que é merecimento. Agora, fé, assim, eu acredito no feito. Eu acredito no que o Senhor falou. Eu acredito no que o Senhor fez. Eu acredito que o Senhor pode fazer. Eu acredito que o Senhor quer fazer. Eu acredito que o Senhor me ama. Eu acredito que eu sou importante para o Senhor. Eu acredito em tudo que o Senhor fez. Eu sou testemunha. Eu não vi com os meus olhos naturais, mas eu creio. Eu acredito. E é como a Claudete acabou de falar. O que você tem de mais importante aqui para você se relacionar com Deus é a sua fé. E por isso você precisa cuidar dela com muito zelo. Se tem uma coisa que nós temos que ser zelosos nesse mundo, não é da nossa reputação, não é do nosso nome, não é do nosso patrimônio, não é da nossa saúde, e tudo isso é importante, hein? Eu tô te falando assim de prioridade. O que nós temos que cuidar desse mundo é a nossa fé. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vivemos por ela. Você já viu Jesus falar assim, cuida do seu patrimônio, porque você vive por meio dele. Cuida da sua alimentação, porque você vive por meio dela. Cuida da sua saúde, porque você vive por meio dela. Não, a única coisa que Jesus falou foi assim, cuida da sua fé, porque você vive por meio dela. Porque quando você tem fé, você fala assim, eu vou comer certo. Por quê? Não é porque o que eu estou fazendo, mas eu creio. Então eu como certo. Eu creio, eu cuido de mim. Eu creio que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu cuido desse templo. Eu creio. E porque eu creio, eu falo. Porque eu creio, eu me movo. Porque eu creio, eu vivo. Gente, isso é lindo. É simples. Você sabe o que papai está fazendo hoje? Amém, Virgínia. Você sabe, é isso mesmo, Jane. Fé tem ou não tem? Você sabe o que papai está falando hoje? Eu quero que vocês entrem no descanso da fé. Eu quero ver vocês leves. Eu quero ver vocês sorrindo à toa. Eu quero ver vocês sorrindo à toa. Eu quero ver o mundo enlouquecido, olhando para vocês e falando, gente, o que esse povo tem? Gente, o que esse Rodrigo, essa Alê, essa Virgínia, essa Rejane e tantos outros aqui, o que vocês têm? Como que vocês conseguem achar graça da vida?
Como que vocês conseguem todo dia se levantar? Como que depois de uma noite, ou seja, de uma tribulação, o sol brilha para vocês e vocês ficam de pé, Jefferson? Como? Como assim? O que acontece na vida de vocês? Como assim? Vocês levam pancada e vocês se levantam? Como assim? Vocês passam por lutas e vocês se refazem? O que vocês têm nesse mundo? Fé no Filho de Deus. Apóstolo Paulo falou, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não, você não vive mais, é Cristo que vive em você. E o apóstolo Paulo fala, e essa vida que eu vivo aqui nesse mundo e nessa carne, que eu vivo nesse corpo, eu só vivo de uma maneira, pela fé no Filho de Deus. Então a minha vida é uma vida de fé. E porque minha vida é uma vida de fé, eu tenho que cuidar da minha fé, porque minha fé, ela não pode... Sabe aquela coisa? Minha fé, se ela não falha. Não é que ela é perfeita, mas ela tá ali porque eu ganhei de Deus a fé. A fé é dom de Deus. Não sou eu que produzo a minha fé. A graça é tão maravilhosa que nem a fé é você que produz. Olha que doido. Nem a fé é obra sua, você ganhou de Deus. Ele te deu a fé. O Senhor diz lá em Romanos que o Senhor nos deu uma medida de fé para cada um. Aí o que você faz com a medida de fé que você recebeu? Você cuida dela, você valoriza. Enquanto muitos atrofiam a fé e se apegam a tantas coisas exteriores, você que está sendo despertado pelo Espírito Santo, você sabe que seu bem mais valioso é a sua fé. Enquanto você está nesse mundo. Porque é por meio dela que você vai acessar tudo que diz respeito ao Senhor. Porque você não vê com seus olhos naturais. Você não vê Deus com seus olhos naturais. Você não vê nada espiritual com seus olhos naturais. Mas você vê tudo por meio da fé. A fé são seus olhos espirituais. Olha que linda, a fé são seus olhos espirituais. Você vê tudo. Tudo. Quanto mais você crê, mais você vê. Quanto mais você crê, mais você experimenta. Quanto mais você crê, mais você desfruta. Quanto mais você crê, mais você se apossa. E as realidades espirituais vão se tornando naturais para você. Meu Pai, que coisa gloriosa. Então o que nós devemos fazer? Zelar pela nossa fé. Com inteligência, com sabedoria. Como? Meu Deus, essa fé é preciosa, eu ganhei esse presente maravilhoso. E eu vou pô-la para funcionar, eu não vou deixar ela atrofiada, amirrada. Eu não vou deixá-la, não. Eu não vou deixá-la escondida na periferia da minha vida. Não, eu creio. Olha só, isso mesmo. Você vê de uma forma totalmente diferente, olhos de águia. Você vê como Cristo vê. Você recebe revelação do Espírito, porque agora você é espiritual. E quando o Espírito Santo fala com você, você não fala, Deus que me livre, isso é loucura. Não, você fala, isso é de Deus. Porque o seu Espírito confere com o Espírito Santo e vocês dois juntos, você acredita no que ele te diz, no que ele te revela. E você se manifesta por fé. Então edifica a sua fé. Batalha pela sua fé. Seja um guerreiro da sua fé. Seja alguém que não negocia a sua fé. Seja alguém que não permita que ninguém toque na sua fé. Você tem esse slogan, na minha fé ninguém toca. Na minha fé ninguém toca. Ninguém mata a minha fé. Ninguém atrofia a minha fé. Ninguém rouba a minha fé. Que é isso? A hora que vier uma circunstância, é isso, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Então a hora que vier você fala, minha fé ninguém toca. Que é isso? O que circunstância? Você está querendo tocar na minha fé, mas é a minha fé que vai tocar em você. O que, diabo? Você está querendo tocar na minha fé? É a minha fé que vai te pôr no seu lugar. Porque a minha fé aciona os feitos de Jesus. A minha fé não fez nada, mas a minha fé acessa o que Jesus fez. Espera aí. O que? Você vem? Quem está falando? Apóstolo Paulo que está liberando essa palavra de incredulidade? Nem se for ele eu não recebo. Nem se for ele eu não recebo. Peraí. Pode vir da boca de quem vier. Essa palavra é contrária ao que o Espírito revelou. Essa palavra é contrária ao que Deus fala, ao Espírito de Cristo.
Mas que seja o apóstolo Paulo falando que eu não recebo. Essa circunstância tá brava. Senhor, eis-me aqui, socorre-me. Guarda a minha fé. Me ajuda, Espírito Santo. Me assiste. Edifica a minha fé. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Batalha pela sua fé. Edifica a sua fé como? Ora no Espírito. Judas 1,19. Batalha pela sua fé. Deixa a sua fé forte, orando o tempo todo do Espírito Santo. Medita na palavra de Deus. Sabe, medita na palavra de Deus. Abra sua boca e fala. Com o coração você crê e com a boca você confessa. Abra sua boca e fala. Tá doendo? Fala. Tá difícil? Fala. Abre a boca e fala. Mantenha a posição de fé. Entra no descanso da fé. Alimenta essa fé. Deixa ela forte com a ajuda do Espírito Santo. Deixa ela robusta. Seja uma pessoa edificada na fé. Se tem uma coisa nesse mundo que você tem que zelar é pela sua fé. Se tem uma coisa nesse mundo que você tem que batalhar é pela sua fé. Se tem uma coisa nesse mundo que você tem que se esforçar é para descansar por causa da sua fé. É só isso. É só isso. Ora o tempo todo, isso mesmo. Medita na verdade. Mistura na verdade. Creia. Eu não dou sossego, mas eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu não descanso, mas eu creio. Eu creio. Eu não descanso, quando eu digo, não é que eu não descanso na fé, eu não descanso na incredulidade. Eu não me amoldo à incredulidade. Quando a dúvida bater na sua porta, você fala, você bateu na porta errada. Tem hora que não vai dar, tem hora quando a gente vai ser contaminado, vai. Tem hora que a coisa pega. Mas nessa hora você tem o Espírito Santo, que te assiste nas suas fraquezas, que te ajuda nas suas fragilidades. Você tem o Espírito de Cristo, o Espírito que te levanta, o Espírito que te fortalece, o Espírito Santo que te lembra as verdades. Quando você está capengando, invoca o Senhor, chama por Ele. Sabe que Ele vem te lembrar quem você é, te lembrar as promessas, te lembrar quem Ele é, te lembrar. Porque tem hora que é pauleira mesmo, tem hora que é difícil mesmo, que é um desafio. Mas nessa hora você não está só. Nessa hora você clama, Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ajuda a crer. Me ajuda a usar a fé que o Senhor me deu. Me ajuda a me manifestar em fé. Me ajuda a responder essa situação em fé. Me ajuda a me mover em fé, Espírito Santo. A virar essa situação pela fé, no poder de Deus. A fé no poder de Deus, não a fé no homem, não a fé na circunstância, mas a fé no poder de Deus. Eu quero te dizer a importância da sua fé. Lá em Marcos 11:23, o Senhor disse, qualquer um que disser esse monte e não duvidar, mas crer que o que sai da sua boca é o que acontecerá, assim será com ele. O que Jesus está nos dizendo é, o que você crê no seu coração, seja bom, seja mal, e o que sair do seu coração para a sua boca é fruto do que você crê, seja morte, seja vida. Se você não duvidar, é isso que vai acontecer. Para você ver o poder da sua fé. Para você ver o valor da sua fé. O Senhor está te falando. Vigia a sua fé. Ama a sua fé. Guarda a sua fé. Zela pela sua fé. Porque o que você crê, seja bênção, seja maldição. E se você falar no seu coração, se você crer no coração e abrir a sua boca e liberar essa palavra, é isso que acontecerá na sua vida. Se você não duvidar no seu coração, é isso que seus olhos verão. Então seja uma pessoa que crê. Seja uma pessoa que abre a sua boca, que vigia o que sai dela. Pede a ajuda do Espírito Santo para pôr guarda na porta da sua boca. Para que não saia a palavra de morte, mas que saia a palavra de vida. Nossa, já vai desligar, nem não vi, agora que eu vi. Boa noite, guarda essa palavra.
Guarda essa palavra no seu coração, essa live vai ficar salva. Gente, compartilha, porque o mundo precisa disso. Isso aqui é salvação para toda a casa, toda a família. Isso aqui é cura, é libertação. Isso aqui muda a história das pessoas. Compartilha, fala, anuncia. Porque essa obra, o Senhor conta comigo e com você. Aleluia. Muito obrigada de coração.